Então, mesma estrutura, mais I, G. Então, vocês estão vendo o seguinte, do ponto de vista do SO2, o fato de ser dublete não distingue. Isso aqui é um dublete de leptons, isso aqui é um dublete de quartos. Mas do ponto de vista da simetria SO2, os dois são mesmos. Tudo igual. Simetria 1 vai distinguir o dublete de leptons. O dublete de leptons tem carga menos 1. Então, quando eu colocar aqui mais I, G', Y, o Y vale menos 1. Então, o valor da carga abeliana do dublete de leptons é menos 1. Então, eu ia colocar isso aqui. Essa carga vale menos 1. Então, aqui vai ficar menos I, G', Y', atuando no dublete de leptons. Certo? E você colocou os mesmos campos por que dias, né? É uma questão de universalidade. Você espera que aquela interação, aquela é uma questão, vamos dizer assim, poderia ser até mais filosófica. Você espera que todas as famílias de matéria interajam da mesma forma. É uma questão de universalidade. Então, você coloca a mesma constante de acoplamento, independentemente da família de matéria, e coloca que qualquer objeto carregado interage trocando, né, os mesmos postos intermediários. É como se falasse, será que cada partícula carregada interage com um fóton diferente? Né? Será que tem um fóton para o elétron? Será que tem um fóton para o quark? Será que tem um fóton para o quark U, fóton para o quark D? Você imagina que o fóton seja universal. Então, da mesma forma que você imagina que esses postos vetoriais sejam universais. Cada família. Agora, isso é uma questão de gosto, uma questão filosófica, assim, minimalismo, né? Uma questão assim, de universalidade. Eu quero colocar um único campo de gauge associado àquela simetria. Eu estou querendo dizer que aquela interação ela é mediada por uma única categoria de partículas, independentemente da matéria. É uma coisa que a gente faz com a gravitação, né? A gravitação é a mesma para qualquer forma de matéria. A constante gravitacional é G, independentemente de quem está em queda livre, se é o apagador, se é o giz ou se é uma maçã, o G é o G. Então a mesma coisa aqui. O campo gravitacional é universal, independentemente da matéria que experimenta a gravitação. Aqui é a mesma coisa. Independentemente da matéria que experimenta a simetria, uma interação com a simetria S2, independentemente dessa matéria, o campo que faz a mediação é o mesmo. É constante acoplamento também. Oi? Quando você fala, por exemplo, que a matéria vai vir da interação fraca através do mecanismo aí. Isso vamos dizer, a massa da matéria, a massa, isso. Por isso não mostra que a matéria como tal depende da interação. Matéria? Como tal, é algo que depende da interação. Isso, quer dizer, essa propriedade, que é a massa, claro, ela depende da interação fraca. Então não seria como tão óbvio que a gente escolhesse para diferentes tipos de matéria uma interação universal para todas elas. É uma única interação, não. O que eu estou dizendo é que essa interação fraca, porque da mesma forma, Juan, da mesma forma que diferentes matérias com diferentes massas têm o mesmo campo gravitacional, as diferentes categorias interagem da mesma forma com o mesmo campo, aqui eu teria diferentes categorias interagindo da mesma forma, é que vai me dar um mecanismo universal de massa. Senão eu teria também um mecanismo de geração de massa para cada família. Eu poderia fazer isso? Poderia, mas aí fisicamente, a gente que tem um compromisso com uma física mais fundamental, a gente está, com o reducionismo, a gente está buscando uma teoria que seja microscópica, que responda por tudo. Então, seria interessante eu imaginar que exista uma única interação para as diferentes formas de matéria, mas que essa única interação seja capaz de gerar as diferentes massas. A beleza, vamos dizer, da construção está um pouco nisso, você ter algo que você usa o mínimo de parâmetros possíveis para reproduzir todas as diversidades. É uma questão, vamos dizer assim, de approach, é uma questão de ataque ao problema. Tá certo? E
impondo isso. Não estou dizendo assim, estou só tentando construir com vocês essa teoria, mas não significa que tenha que ser assim, tá certo? Estou tentando convencer vocês como as coisas foram pensadas, mas a gente sabe que existem outros alternativos disso, tá certo? Mas nessa filosofia, assim, mais reducionista possível, que é um pouco o pensamento de Dirac, né? Essa escola diraciana que se estabeleceu de reduzir tudo às mínimas estruturas, a gente está adotando esse ponto de vista dizendo todas as diversidades devem ser reproduzidas por um número mínimo possível de coisas que sejam universais, de padrões universais, tá certo? Então, o padrão universal que eu procuro aqui é a mesma constante de acoplamento e o mesmo campo de redes, tá certo? Vamos fazer agora, então, vamos fazer agora as derivadas covariantes do setor Y. Lembrando que do ponto de vista do SO2, todo mundo é simplete. Sempre que a simetria for um simplete, o gerador é zero, né? Sempre que não houver esse objeto que é neutro, né? Significa que ele não se transforma sobre essa simetria, é porque os geradores são trivialmente representados. Então, para todo o setor Y, nós não vamos ter isso aqui. Não que o campo seja zero, não que o DMI seja zero. Quem é zero é a carga. Então ele está no singlete, então esses geradores são I1 é igual a zero, I2 é igual a zero, I3 é igual a zero. Então, isso aqui é zero. Se eu tivesse um triplete, eu não ia colocar aqui sigma I sobre 2, eu ia colocar aquelas matrizes que eu construí com vocês na aula passada. Ia colocar aqui aquele I1, que é menos I, 0, 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 ia colocar o I2, né? 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, e assim vai. Então, de acordo com a representação, eu coloco ali o gerador. No caso do duplete é sigma sobre 2. No caso do singlete é 0. No caso do singlete não tem transformação, com todas as cargas são triviais. Então, para todos os tripletes já fica mais simples. Só vai ter esse setor, porque nenhum deles é neutro. Então, esse tem carga, não é neutro. Esse tem carga, não é neutro, significa que se transforma. Então, todos os três se transformam. Então, eu vou ter uma derivada covariante para cada um dos simpletes do Y, para cada um dos objetos do Y, sem a parte elétrica, sem a parte elétrica, sem a parte SO2. Então vamos lá, então nós vamos ter aqui o DMI do quark e o right. Então vai ser DMI mais I G', e aí a carga right dele, 4 terços. Vou botar mais, vamos fazer esse mais 4 terços de I, G', Y', atuando no quarto por lá. Depois, o DMI, DMI mais. A carga dele é negativa, menos 2 terços. Menos 2, né? Menos 2. Então, todas as derivadas covariantes foram encontradas. Então, isso significa que nós já sabemos construir, aí como Dória falou, de uma forma que é invariante local sobre SO2 e 1, os termos cinéticos. Claro, depois nós temos que começar a pensar nos termos de interação. Então, deixa eu colocar aqui e colocar. Então, bom, eu vou imaginar também, né, que nós já tenhamos a prescrição de Young-Mills. Então, nós já saibamos, né, já sabemos quem é o... Então, já sabemos que podemos introduzir, né, um BMI no setor de Young-Mills, né, que é a derivada covariante, né? Você já pode falar. Já se ocupou da provar que o DMI que é L
Oi? Ele vai dar meio-dia. Isso. Ah, não, isso eu não vou nem fazer, estou supondo que eu vou botar aqui. Estou supondo que, tendo feito isso, já está claro que, se eu pegar esse objeto aqui, demi, que elétrico, qualquer coisa, ou tanto faz para o setor de elétricos também, fizer a transformação de SU2 dele, vou fazer só para esse aqui, né? Se eu pegar o dublete, então pegar o Oak Electric ou o Lepton Electric, tanto faz, né? Eu posso até botar os dois simultaneamente. Se eu pegar, por exemplo, vou fazer assim. Se que essa derivada possa estar atuando no que elétrico ou no Lepton Electric, né? Se essa derivada estiver atuando aqui, e eu fizer a transformação SU2 dele, se linha aí a transformação SU2, então significa que isso aqui vai ficar exponencial de I, alfa I, sigma I sobre 2, atuando em dmi, ou lepton. Então, isso significa o quê? Que a derivada covariante do campo, ela tem a mesma transformação de simetria que o campo sem a derivada, que é justamente o que está na base da transformação de gauge do campo. Então, claro que daqui nós tiramos, né, a transformação do campo BMI. Então, daqui a gente tira que o BMI em linha é aquela transformação que nós conhecemos lá do approach de Young-Mills. Isso eu não vou colocar aqui esse approach de Young-Mills, certo? É importante que a derivada covariante ela se transforma da mesma forma que o campo. E aí, daí, então, quando eu coloco aqui dmi', quando essa transformação aqui for o SU2, então vai ficar dmi', o Y se transforma, então o setor Y daqui vai morrer com o setor Y aqui, e aí a gente tira a transformação do campo. E é claro, eu posso fazer a mesma coisa para qualquer objeto lá. Por exemplo, se eu pegar a derivada covariante dmi, o 4 derive, e tirar a transformação U1 dele, isso aqui vai ficar exponencial de I, o beta dele é menos 2 terços, então vai ficar menos 2 terços de I, beta, dmi, atuando no DR. Certo? Então a transformação de Young-Mills da derivada covariante segue a mesma derivada covariante do campo. Claro, lembrando bem que aqui é uma transformação, esse linha é uma transformação SU2 e esse linha aqui é uma transformação do Y. São linhas, são coisas distintas, mas está claro, uma simetria SU2 é outra. Então, isso aí está implícito no approach de Young-Mills. E é claro que daqui, então, ou de qualquer outra delas, eu tiro aqui a transformação do campo YI é o YI mais o dmi do beta. Então, lei de transformação de qualquer campo de gauge. Eu não estou colocando. Aí, também suponho que, como nós estamos trabalhando já se conhece o approach de Young-Mills, eu suponho que a gente já saiba construir os chamados tensores de intensidade de campo. Então, aquilo que seria o F', né, associado ao ponto SU2, então nós vamos ter aqui o D, Mi, I, né? Vai ser então para nós o DI, I menos o DI, I. E aí aqui tem que ver se vai ser mais ou menos, não importa, mas aqui vai aparecer mais um I, G', vou botar aqui epsilon I. Vou pegar isso aí rapidinho aqui, né? Só fazer isso aqui, só seguir as nossas. Isso aqui é dmi mais I, G', dmi, I, sigma I sobre 2. Não estou colocando a parte do 1 na derivada covariante, porque a parte do 1 commuta com a parte do 1. Então só vai sobreviver isso aqui. E aqui o dmi mais I, G', dmi, J, sigma J sobre 2. Isso aqui é o computador de dmi com dmi, que é o que dá para nós o tensor de intensidade de campo.
Deni computa por deni, sim. Mas agora esse termo aqui gera isso aqui. Então, vou produzir o termo que vai ser I, G', deni, J. Eu vou rapidinho que isso aqui vocês já viram. Só estou fazendo aqui para nós. Depois, esse cara aqui vai ficar menos deni, menos I', deni, sigma I sobre 2. E depois tem esse computador aqui, que vai ficar I2 é menos 1, vai ficar menos G' ao quadrado, dni, J, e aí vai ficar o computador de sigma I sobre 2 e sigma J sobre 2. Então vai ficar I, epsilon, I, J, kappa, sigma kappa sobre 2. Então, como isso tudo aqui é índice mútuo, bota kappa aqui, bota kappa aqui, bota kappa aqui, bota kappa aqui. Então, a gente fatora esse sigma kappa sobre 2, sigma kappa sobre 2, sigma kappa sobre 2. E aí eu posso dividir tudo por I', né? Então, dividindo tudo por I', divido tudo por I', e eu vou dividir por I', menos I, menos 1 sobre I, com G' é mais I. Então, aqui sobra mais I, G'. Então, tá, dni, aí depois, claro, esse kappa é outro. dni, menos dni, mais I, G', o epsilon. Ah, aqui, perdão. Aqui ainda sobrou um I. Então, aqui fica menos, perdão. Menos G', epsilon, J, kappa, BJ, BN, kappa. Tá certo? Então, esse aí é o nosso B, mini. E temos, então, agora o nosso Y mini. É o F mini associado ao setor abeliano. Mas o F mini associado ao setor abeliano simplesmente é dB. Y mini menos dB. Eu vou fazer direto até meio-dia e a gente não tem aula nem ucraniana nem russa, hoje é aula brasileira mesmo, tá? Vai de 10 a meio-dia, a gente ficou com visitante, aí tem que ensinar ele onde vai, quanto que ele vai comer hoje, tem que levar ele na MRI. Hoje eu vou acabar meio-dia hoje. A gente já marcou a próxima aula, já acho que a gente está com um calendáriozinho de pronto, né? Depois eu vou olhar minha agenda aí. Então tá legal. Então a gente agora já está mais ou menos com tudo esquematizado, né? Quer dizer, todo mundo já anotou isso aí, quem está anotando, e aí a gente já pode começar a escrever uma parte, isso aqui, daquilo que vai ser uma parte bem ainda inicial, né, daquilo que vai ser a densidade de Lagrangiano, a teoria eletrônica. Vamos colocar aqui o setor que a gente tem aqui, vamos colocar a ação de Young-Mills, Lagrangiano de Young-Mills. Para nós, então, vai ser menos 1/4 do d mi tanto faz, esse I pode estar em cima ou embaixo, certo? Estou sempre chamando a atenção porque às vezes as pessoas se confundem. O I eu tenho que levantar direitinho e abaixar, mas o I é um índice que segue uma métrica euclidiana no espaço S2. Então, tanto faz, botar B, I aqui, ou tanto faz aqui. Estou colocando aqui, mas esse em cima ou embaixo, o I não é relevante. Então, setor de Young-Mills e aqui menos 1/4 do Y mini ao quadrado. Então aqui segue como se fosse máximo. Só que, claro, isso aqui não é o fóton. Não é o fóton por construção. Porque a gente sabe que isso é uma simetria associada àquele número quântico Y, que é a simetria vai. O que nós queremos justamente é ver o que vai ser o fóton. O fóton tem que sair dessa parte aí. Lagrangiano de massa, depois nós vamos ter que isso aqui vai dar para nós menos 1/4 do F mini ao quadrado, aí aqui é máximo, mais alto. A gente vai depois ver o que é. A gente quer depois, daqui, né? Esse Lagrangiano aqui, né? Vai entrar aqui um mecanismo. Vou dar logo ver, né? Todo mundo já sabe do final da história. Então, vai entrar um mecanismo de Higgs aqui, que vai nos jogar isso aqui depois. Né? E mais, né, a parte que vai estar ligada ao
o setor fraco. Ele vai sair depois ali o Lagrangiano, dos dados, dos eixos, mas o que é importante é que o máximo vai sair daqui. Então tá certo. Então isso aqui é tudo que eu tenho. Esse aqui é o Lagrangiano de Yang-Mills, do S2. Isso aqui é o Lagrangiano abeliano. A dependência do líquido é muito grande, né? Ah, é, cara, é estrutural desse modelo aqui, cara. E a gente tem muito aquele discurso que é da massa, né? Mas é muito mais do que da massa. É muito mais, tem muito massa, tudo, acoplamento, tudo. A própria, vamos dizer assim, a própria estruturação do campo do fóton, né? Ele é criticado, quer dizer, que é o fóton aqui, vai sair o fóton do lado direito, ele vai sair daqui, mas ele vai sair daqui por causa do Higgs. E com aquela estrutura de Higgs. Higgs, a próxima aula vai ser o setor de Higgs, trabalhar só no Higgs na próxima aula. Vamos falar Porque as pessoas que ganharam o Nobel, o que entendo, elas ganharam muito pelo aparecimento da interação da corrente fraca. Corrente neutra, isso. Na época foi, né? Depois de 83, viu-se que as massas batiam, né? As previsões. Aí, o Hooks, ele ganhou mais pela normalidade, bom, aí sim. pessoal, ele não mas todos eles foram todos periféricos do modelo, né? Quer dizer, o modelo Higgs ou subiu na turbina. Higgs. Os prêmios Nobel do professor Abdul Salam. Mas o velhinho não. Ele foi periférico, né? Não foi tão periférico assim. Não, quer dizer, ele tem uma visão. A teoria, como você gosta de falar, por exemplo, a teoria do Einstein, na de massa, é de spin 2. Perfeito. A teoria, aqui a teoria não é de corrente, é de Higgs. Bom, o mecanismo aí é de Higgs. Eu acho que o Higgs está para a teoria, como o spin 2 está para a relatividade geral. Não, isso Não, o Higgs é central. Na aula que vem nós vamos trabalhar. Vamos discutir isso aí, vamos discutir. O quão periférico é, o quão central é, vamos discutir. Mas aí a próxima aula vai ser isso. O Higgs, o que o Higgs, como é que a gente vai buscar o Higgs? Não é só colocar o Higgs, vamos tentar entender por que tem que ser o Higgs. Por que nessa altura dos acontecimentos tem que ser o Higgs escalar? Né? O que está meditando isso? Vamos tentar ver. Tentar primeiro, assim, toda uma série de motivações para ser o Higgs. Depois que for o Higgs, a gente vai discutir o mecanismo. Que historicamente a gente aprende muito assim com as coisas do Glashow, do Eimer, falar aqui, né? E é como os consultores dessa parte mais ou menos que está fazendo para nós agora. Quer dizer assim, mas a essência da coisa foi quando do Higgs. E o Higgs não ganhou o prêmio. Oi, Nani, fala aí, professor. Vai lá. Está acabando também, Nani? Estou acabando. Então vamos lá. Fala aí. O Higgs não ganhou, isso foi fundamental do mais. Entendeu? Se ele ganhar, ele tinha que dar o Higgs a isso. Os outros não foram, assim, não pegaram a parte fundamental da teoria. Que a gente tem que entender assim uma coisa, uma teoria é uma coisa só. Sabe, Dória, eu acho que a questão, mas eu acho que a questão um pouco é a seguinte, né? Sempre eu não entendo nada disso, sem a minha visão. Dificilmente, né, você ganha um prêmio Nobel porque você constrói um mecanismo. Você pode construir o mecanismo que você quiser, ser mais ou menos elaborado. Eu acho que assim, do que a gente vê do histórico, né? Você ganha o prêmio Nobel do setor experimental quando você faz realmente uma descoberta. Mas do ponto de vista teórico, né, quando você realmente propõe uma teoria. Higgs propôs um mecanismo, mas Salam, Glashow e Einstein propuseram uma teoria diferente. Eu acho que o mecanismo, por mais importante que ele seja, você pode fazer um trabalho técnico revolucionário, mas é um mecanismo. Eu acho que o mecanismo não é fundamental. Já que propuseram uma teoria, eu vou chutar uma teoria. Não, pois mas arquitetaram uma teoria. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que eu não sou nada de Estocolmo, sou um simples pesquisador do CBPE. Eu estou dizendo assim, a minha visão, a gente está discutindo com jovens, né, com pessoas que estão se formando em física, e a gente acha que entender um pouco a dinâmica da nossa área. Né? Eu entendo que, além dos prêmios Nobel, assim, por descobertas experimentais importantes, né, como foi o caso do grafeno recentemente, o caso da aceleração
da expansão acelerada do universo. Né? Esse ano passado, fotografias são descobertas. Né? Eu acho que, do ponto quando você ganha um prêmio Nobel teórico, não é porque você construiu um mecanismo, por mais elaborado que ele seja, mais interessante e inteligente, eu acho que é quando você propõe uma teoria. Salão Weinberg, por exemplo, o fundamental é o mecanismo de Higgs, mas eles construíram uma teoria. Higgs construiu um mecanismo, eles construíram uma teoria. Pode ser periférica, tem interferência de dedo aqui, ali, coloca o que você quer, mas eles modelaram um fenômeno da natureza usando um mecanismo que está à disposição. Né? Eu acho que nesse sentido, eu entendo que tem valor no trabalho. Eles sabiam o Young Mills, e trouxeram isso para analisar isso aqui. Sabia o Young Mills, sabia o mecanismo de Higgs, eles tinham uma série de ingredientes. E aí eles construíram uma teoria baseada em coisas que existiam aqui e ali. Eu acho que essa aqui é a questão. Eu entendo se você dissesse, olha, Young Mills, mas de algo em Shijima, me dá uma coisa, Isso. tudo bem. Mas essa passagem que você fez ali, você botou Higgs. Dali você tirou foto, esse é um salto. Não sei. Se você tivesse construído foto, tivesse tudo isso, precisasse de massa, daí o Higgs é um mecanismo de massa. Mas o Higgs não é um mecanismo de massa somente. Não somente. Ele criou foto, entendeu? Assim, que não tinha antes, entendeu? E isso acho que que normalmente a cultura que eles levaram é S2, tudo pronto, certo? E falta massa. Daí massa vai, e até que você está falando, o mecanismo e bota o Higgs. Mas aqui você está mostrando uma outra coisa. Claro. Você está mostrando que você criou foto. Então não tinha foto. Não, e você está mostrando, o mais forte de tudo que você mostra, o que o campo de Higgs faz. Ele faz a coisa mais importante, talvez a coisa mais difícil que tem em física, que é construir o vácuo. Nada mais complicado em física do que o nada, né? Do que o vácuo. Né? Construir ele, o Higgs, é que dá que assenta o vácuo da teoria para você. Então, eu acho que ele, quer dizer, aí do momento que ele assenta o vácuo, ele assenta o ground state, aí ele assenta o que é fóton, ele assenta o que é carga elétrica, ele assenta as massas, né? Mas eu acho que o que é importante, quer dizer, do mecanismo de Higgs, quer dizer, sabe o que você está querendo dizer, o campo do mecanismo de Higgs é muito mais importante do que só dar a massa, eu diria que sim. O que é fundamental do mecanismo de Higgs é que ele define para você o que é o vácuo. Se você sabe o que é o vácuo, você sabe que você pode perturbar em torno desse vácuo para ter uma teoria quântica. Mas se você não sabe o que é o vácuo, nem isso você tem. Então, eu acho que o mecanismo de Higgs é importante porque ele define para nós o que é o vácuo, o que é o ground state da interação elétron-fraca. Eu acho que isso é importante. Aí sai, por isso que sai o fóton, sai a prescrição de carga, saem as massas dos quarks e dos leptos, saem as massas dos pós intermediários. A massa, vamos dizer, é apenas uma das consequências. Se a gente for uma comparação para poder é com Einstein, a relatividade, Sim. e o Salan com isso aí. Sei. O Einstein, com a relatividade, ele, por exemplo, quem foi o mecanismo de Higgs dele, foi o teoria de Gauge. A teoria disse Gauge, não, tem massa, tem um spin 2 que você está trabalhando com isso. E daí a teoria de Gauge traz um mecanismo, como você sempre fala, que vai reduzindo os graus de liberdade e limpa os seus spin 2. Então o mecanismo de Gauge, ele entrou justamente para criar um princípio só, o spin 2. E não nada que massa, curva do espaço, tudo tipo. Quer dizer, mas pelo menos no Einstein teve essa assunção, né? Que a massa curva do espaço, trouxe uma geometria e criou lá as equações. A teoria de Gauge, não. A coisa é mais do que isso, você não pegou o ponto. O ponto é spin 2 e o mecanismo 2. Eu acho que o Einstein foi além do Salan, foi mais físico que o Salan. O Salan não trouxe assim uma coisa tipo, olha, estou com a massa, curvando. Ele trouxe o que ele sabia de Mills. Claro. E daí, eu não sei se foi Léo Shima trazendo isso aqui, e montou esse lado esquerdo. Esse lado esquerdo aqui, eu acho que é o lado montado por Salan, Weinberg e Gasser. Cada um daqueles históricos que começam a 66 até 64, montado nesse lado esquerdo. Mas o lado esquerdo
ele é bem mais fácil do que o Einstein também teria um lado esquerdo. O lado direito do Einstein é quando você bota aquele gay espinho dois. Assim, isso. Eu acho que isso aí é uma questão assim, de você construir, quer dizer, o reconhecimento é dado a saber construir realmente uma teoria, pegando elementos daqui, pegando elementos, pegando mecanismos, Eu estou juntando. discutindo com as pessoas ouvirem, comparando com o Einstein. Onde é que entra Einstein? O Einstein talvez ele se enganou. O negócio era spin 2 e ele ficou falando outra coisa. Então, eu gosto de, hoje em dia, com essa confusão, as pessoas confundem que gravitação é massa, M1 e M2 sobre H2. Isso pode ser feito com spin 1, com spin 0, com spin 90. A área do Einstein é do spin 2. É isso, gravitação. Então, por que você não pode ter M1 e M2 sobre H2 com spin 1? Também chega a gravitação. Então, eu acho que essa passagem, esse lado esquerdo para o lado direito, é um pouco muito complicado. O lado direito é uma teoria. E daí você Uma vez a gente vai voltar isso. Então tá, as interações de gauge. Então aqui a gente tem as interações com constante de acoplamento G e com constante de acoplamento G'. São as interações de gauge. Aí o setor de matéria interagindo com o setor de gauge através, né, da covariância. Vamos abrir um pouquinho mais isso depois. E agora aqui todo o setor light. Então a gente vai pegar agora o quarto light, né, o quarto light, e aí a sua derivada covariante. Nós já construímos essas derivadas covariantes, né? Então, isso aí são todas as interações de rede que a gente tem. Agora, claro, uma parte. Na próxima aula, nós vamos começar a discutir aqui, então, porque vai ser por que trazer o setor de risco. O que a gente vai precisar, então, a partir desse lagrangiano, vai ser geração de uma escala. Vamos precisar gerar uma escala de massa. Porque nós estamos sem escala de massa, nós estamos construindo uma teoria, mas eu não sei a partir de onde que ela vale, ou a quem de onde ela vale, ou ela está abaixo, está acima. Eu tenho que ver essa simetria, e eu quero levar isso numa eletromagnética, então eu preciso de uma escala de massa para saber até onde essa teoria vai para a simetria SO2 próximo 1. Então, nosso problema central vai ser a geração de uma escala de massa. Claro que em associação com a geração dessa escala de massa, nós vamos estar falando do alcance da interação das interações fracas. E nós vamos estar falando também das massas do setor de matéria. Quer dizer, o alcance da interação fraca vai estar ligado à massa dos agentes da interação fraca. A gente já falou aqui no curso, a interação fraca é de curto alcance. Então, isso, de alguma maneira, tem que estar ligado à massa dos intermediários. Se a interação fraca é trocada por algo que ela troca alguma coisa, esse objeto tem que ser massivo. Então, mas o problema central nosso vai ser a geração de uma escala de massa. Então, o que vai estar faltando para nós, na próxima aula, o nosso esforço vai ser a gente chegar nós nos motivarmos e nós nos convencermos de que eu preciso trazer um setor escalar. E aí, por que escalar? Como colocá-lo? E aí saber esse escalar vai ter quais atribuições do ponto de vista do SO2, do ponto de vista do 1. Então, a próxima aula nós vamos começar a trabalhar o setor de Higgs. Quer dizer, toda essa discussão agora, ela vai estar ligada basicamente, nós construímos, que é fundamental
que é o setor de campos de Gauge e o setor de matéria. Agora, a teoria eletrofraca, como a gente está discutindo aqui agora, depende fortemente do setor de Higgs. Então, nós temos agora que ver por que trazer o setor de Higgs. Quais são as características desse setor de Higgs? E feito isso, trazido o setor de Higgs, nós vamos ter que estudar. Vamos ter que também ver quais são as interações de Gauge do setor de Higgs. Vamos ter que trazer o setor de Higgs e colocar aqui. Vamos ter que ver como é que ele faz a interação com o setor de Gauge, mas o setor de Higgs vai ter algo mais. Ele vai interagir com a matéria também. Então, nós vamos ter que ver depois como o setor de Higgs se relaciona com o setor de Gauge e como o setor de Higgs se relaciona com o setor de matéria, né? Tanto quarks quanto elétron. Então, o setor de Higgs, ele agora vai ter, a gente vai ter que abrir ele para tudo. Aí a gente vai ter sim um setor de Higgs interagindo com o campo de Gauge, mas depois nós vamos ter o setor do Higgs interagindo com o setor de matéria. Aí aqui é o setor que não envolve mais as constantes de acoplamento de Gauge. A gente aqui deveria introduzir uma outra categoria. Eu vou acoplar o Higgs, toda a matéria se acopla com S2 com a constante de acoplamento G. Se acopla com o 1, right, através da constante de acoplamento G'. Então, é claro, o Higgs vai ter também que ter o G e o G', beleza, ele vai até se acoplar com S2 e com 1. Agora, na hora que o Higgs for se acoplar com o setor de matéria, que é quarks elétricos, então ele vai ter que talvez buscar novas constantes de acoplamento. Então, é aqui que vai entrar o setor de acoplamento de Yukawa. Os acoplamentos de Yukawa vão estar ligados à interação Higgs-matéria. E aí nós vamos ver que a importância dos acoplamentos de Yukawa na definição da massa da matéria. Da mesma forma que as constantes de acoplamento de Gauge vão desempenhar um papel importante na massa dos bósons vetoriais de Gauge, a massa do W+, a massa do W-, a massa do Z0, elas vão estar ligadas à massa, aos constantes de acoplamento G e G'. Ao passo que aqui, a massa dos quarks, a massa dos leptons, vai estar gerada aos acoplamentos de Yukawa. Então, nós vamos introduzir esse campo, ele que vai se tornando, ele que vai enriquecer fortemente a teoria. Porque ele vai ter uma interação com o setor de Gauge, ele vai ter uma interação com o setor de matéria, e ele vai abrir uma nova categoria de interações, que são as interações de Yukawa. E aí, claro, mas tudo isso nós vamos ter que perceber como colocar o Higgs dentro dessa teoria. O Higgs, por exemplo, ele vai ter que ter número quântico de SO2. Agora, ele vai ser dublete? Ele vai ser singlete? Sabe que ele vai ser neutro por SO2? Ou ele vai ser dublete? Ou ele vai ser triplete? Ou ele vai ser quadruplete? Quer dizer, qual é o número quântico I do setor de Higgs que nós vamos introduzir? É 0? É meio? É 1? É 3 meios? É 2? Vamos lá. Qual é a carga Y do Higgs? Então eu tenho que definir os números quânticos do Higgs para poder colocar o Higgs direitinho dentro da simetria SO2 e 1. Aí se eu souber quais são os números quânticos do Higgs segundo o SO2 leve e o 1, eu sei construir todo o setor de Gauge do Higgs. Então eu sei como é que o Higgs se articula com os campos de Gauge. E aí, sabendo a colocação do Higgs e já conhecendo a colocação na matéria, nós vamos ver como é que nós podemos acoplar esses dois setores de uma forma compatível com SO2 e o 1. E aí, para isso, nós vamos ter que inserir os acoplamentos de Yukawa. Então, com isso aqui, a gente fecha a construção do modelo. Aí depois, sim, estudar o mecanismo de Higgs, estudar as correntes neutras, correntes carregadas, violação do CP. Aí a gente vai ter toda uma série de fenomenologia que decorre, mas a construção da teoria, ela agora depende fortemente do setor de Higgs. A questão que nós temos de saber é motivar por que o setor de Higgs. E lá no final do curso a gente vai falar como que eu poderia fazer isso sem o setor de Higgs, mas usando o setor, a quarta geração, a
através daquilo que a gente chama, né, de um acoplamento forte que induz a escala eletrofrágil. Mas o nosso problema, então, central é: eu preciso gerar uma escala. Esse é que é o grande problema da teoria eletrofrágil. Como gerar uma escala dentro de uma teoria que até agora não tem nenhuma noção de escala. Tudo aqui não tem dimensão de massa. O G sem massa, o G' sem massa, não tem massa. Então eu não tenho a mínima noção de massa nessa teoria. E eu preciso criar uma teoria, porque o eletromagnetismo ele já nasce com uma noção de massa, que é a massa do elétron. Então, eu tenho uma escala de massa, tenho uma escala fundamental de comprimento, que é o comprimento de onda do elétron. Então, quando eu construo a QED, eu já construo com a massa do elétron. Eu não tenho uma teoria para a massa do elétron. A massa do elétron é parâmetro. Então, eu entro com esse parâmetro e já tenho, na minha teoria, já tenho uma escala. Sei mais ou menos que o comprimento de onda de cômputo do elétron é o divisor. O que eu faço aquém e além. Mas aqui não, tem uma teoria completamente sem escala. E a gente imagina, o que é uma teoria física sem uma escala de massa? Então, por que eu preciso gerar uma escala de massa? Por que eu preciso gerar? Então, essa que é a questão central. A gente tem que nos basear na questão física fundamental aqui. O resto está alcance, massa, gera massa, não gera massa, isso é fundamental. Mas o que está por trás é a nossa premissa principal, nem a nossa premissa principal, mas assim, a nossa missão principal seria saber introduzir uma escala de massa nessa teoria. É preciso ter uma escala de massa. Por que é preciso? Por que eu não conseguiria construir uma física de interações fracas sem uma escala de massa? Por que eu preciso da escala de massa? Já que eu tenho que conviver com essa escala de massa, como é que eu vou gerar? E aí, eu vi isso. Bom, então, de acordo com o nosso cronograma, nossa próxima aula está na minha agenda, mas eu só quero me posicionar aqui agora. Hoje é dia 16, eu tenho a impressão que é dia 23, vê se não é isso. 23, não é isso, Henrique? 23. Então, 23 é a segunda-feira que vem, às 4 horas. Ah, não, quarta-feira, obrigado, quarta-feira, tá certo. Não, que segunda-feira eu já tomei compromisso, já fiz porcaria, tá certo. Então, é só na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde, né? Aí, oi? Semana que vem, quarta-feira, dia 23. E aí sim, eu pretendo fazer uma aula meio russa aí, tá? Que quarta-feira, dia 23, isso. Porque vai ter o seguinte, dia 22, o professor Rudo Binder vai estar aqui, ele vai estar aqui 23 e 24. Então, eu vou marcar uma aula dele, provavelmente 23 de manhã. Ele vai dar um mini curso, assim, 2 aulas sobre supersimetria. Ele é um cara bom nisso, ele tem livro, autor de livro e tal. Então, eu vou marcar umas 2 aulinhas dele na quarta de manhã. Se a gente puder filmar, seria bom, porque o cara é uma referência. Eu vou pedir a ele.